A proposta de conversações surge depois de os líderes europeus terem instado a Rússia a aceitar uma trégua de 30 dias. Os líderes alertaram para a imposição de sanções maciças à Rússia. O presidente russo Vladimir Putin apelou à Ucrânia para participar em conversações diretas horas após os líderes europeus terem instado Moscou a aceitar um cessar-fogo de 30 dias. Num discurso transmitido pela televisão, ao fim de tarde, Putin ofereceu-se para retomar as conversações diretas sem condições prévias na quinta-feira, 15 de maio. 15 мая в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны с государствами Европы. В том числе и теми, которые сегодня по-прежнему мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Внимание. O objetivo é eliminar as causas profundas do conflito e conseguir o restabelecimento de uma paz duradoura e a longo prazo. Os líderes dos Estados europeus prometeram aumentar a pressão sobre Moscovo se Putin rejeitar a oferta de cessar-fogo. A coligação de líderes europeus exige o cessar-fogo ao Kremlin. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recebeu em Kiev os dirigentes do Reino Unido, da Alemanha, da Polónia e de França. Estes países fazem parte do grupo de Estados dispostos a dar garantias à Ucrânia em caso de cessar-fogo. Fala-se de um plano conjunto entre os Estados Unidos e a Europa para um cessar-fogo de 30 dias. Os políticos em Kiev afirmaram que estão prontos para uma cessação das hostilidades já na segunda-feira. O presidente francês Emmanuel Macron afirma que serão impostas novas sanções contra a Rússia se Vladimir Putin não concordar e apelou a conversações diretas entre Moscou e Kiev. O presidente da Comissão Europeia apoiou a iniciativa, afirmando que a bola está do lado da Rússia. França e a Polónia assinaram um tratado que reforça laços de defesa entre os dois países. O tratado inclui uma cláusula de defesa mútua que abre a possibilidade de cooperação em matéria de dissuasão nuclear, anunciou o primeiro-ministro polaco Donald Tusk. Esta sexta-feira, em Nancy, Emmanuel Macron e Donald Tusk, o primeiro-ministro polaco, assinaram um tratado de amizade de âmbito alargado, mas com uma forte incidência na segurança, num clima marcado pela guerra na Ucrânia e pelas suas consequências. O texto prevê que os líderes dos dois países se encontrem todos os anos a partir de agora e que o Dia da Amizade Franco-Polaca seja celebrado a 20 de abril. Donald Tusk recorda que esta data corresponde à entrada no panteão de Marie Curie, de origem polaca. Nos últimos anos, Varsóvia embarcou num plano para desenvolver o seu exército, especialmente em terra, tornando-o numa das forças mais importantes da União Europeia. O Serviço de Segurança da Ucrânia anunciou na sexta-feira que descobriu uma suposta rede de espionagem militar húngara. Em comunicado, o Serviço de Segurança afirmou que era a primeira vez na história moderna da Ucrânia que eram descobertas atividades de espionagem estrangeiras de um país da União Europeia. Em resposta, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria chamou às alegações propaganda ucraniana. Ukrajnában gyakran alkalmaznak magyar ellenes propagandát. Olyan magyar ellenes propagandát, amelyről sok esetben kiderült, hogy semmifajta alapja nincsen. Úgyhogy ezért én arra kérek mindenkit, hogy minden ilyen ukrán propagandában megjelenő hírrel szemben tanúsítson óvatosságot. És majd, hogyha kapunk bármilyen részletet vagy hivatalos információt, majd akkor tudunk ezzel foglalkozni, mindaddig ezt egy óvatossággal kezelendő propagandának kell minősítenem. Dois suspeitos, ambos antigos membros do exército ucraniano, foram detidos e enfrentam acusações de traição. São acusados de recolher informações sobre as forças ucranianas na região de Zakarpattia, de procurar vulnerabilidades nos sistemas de defesa e de estudar as opiniões sociopolíticas dos residentes locais. Os aliados da Ucrânia anunciaram o apoio à criação de um novo tribunal internacional para julgar os principais responsáveis pela invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia. A aprovação política foi selada esta sexta-feira durante uma visita dos ministros dos Negócios Estrangeiros a Lviv. Every inch of Russia's war has been documented. We are living in an area of information. It has been documented and there is no space for impunity. Russia's aggression cannot
go unpunished, and therefore establishing this tribunal is extremely important. Uma vez que a Rússia não é membro do Tribunal Penal Internacional, este não pode processar o presidente Vladimir Putin e outros líderes de topo por terem iniciado o conflito. Este tribunal especial é uma forma alternativa de responsabilizar os dirigentes russos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky discursou por mensagem de vídeo e disse que a justiça é necessária para compreender o verdadeiro significado dos direitos humanos. There must be accountability, especially accountability for war. Because if even one war goes unpunished, more wars will follow. That's exactly why Putin started a full-scale war against Ukraine. A ausência mais flagrante foi a dos Estados Unidos, que estiveram intimamente envolvidos nas discussões para a formação do tribunal durante a administração Biden. Milhares de manifestantes reuniram-se na Praça da Liberdade em Bratislava, capital da Eslováquia, para expressarem a sua objeção à viagem do primeiro-ministro Robert Fico à Rússia. Robert Fico foi o único líder de um país da União Europeia a viajar para Moscovo para os desfiles do Dia da Vitória, marcando o 80º aniversário da derrota da Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial. Os manifestantes gritaram: "Estamos fartos, a Eslováquia é a Europa e fica lá", condenando o seu líder por abandonar a Europa e ficar do lado da Rússia. Os protestos arrancaram em dezembro, após Fico ter feito a sua primeira visita a Moscovo para se encontrar com Putin e discutir o fornecimento de gás. O líder eslovaco é conhecido pelas suas opiniões pró-russas. Tem contestado regularmente as políticas da União Europeia relativamente à Ucrânia. Também já ameaçou várias vezes retirar o seu país da União Europeia e da NATO. O embaixador dos Estados Unidos em Israel anunciou que um novo sistema de distribuição de ajuda em Gaza foi lançado e que deverá começar a funcionar muito em breve. O embaixador diz que o plano foi concebido para aliviar a terrível catástrofe humanitária no enclave e garantir que a ajuda chegue aos mais necessitados. O diplomata norte-americano afirma que várias instituições de caridade, organizações sem fins lucrativos e até governos vão participar no novo mecanismo de ajuda. Neste novo plano, Israel será encarregue de assegurar a entrega da ajuda. Este plano surge depois de Israel ter acusado repetidamente o Hamas de saquear a ajuda destinada aos civis e de o ter citado como a razão por trás do seu atual bloqueio. O plano suscitou críticas, pois muitos consideram que se trata de Israel a sequestrar o movimento de ajuda, levantando preocupações sobre a quem será concedido o acesso. As conversações sobre as tarifas começaram no sábado, na Suíça, entre funcionários dos Estados Unidos da América e da China. A China retaliou com a imposição de uma taxa de 125% sobre os produtos americanos. O secretário do Tesouro e o principal negociador comercial dos Estados Unidos iniciaram conversações com altos funcionários chineses em Genebra. O objetivo é desanuviar uma disputa que ameaça cortar o comércio entre os dois países e prejudicar a economia mundial. As perspectivas de um grande avanço parecem reduzidas, mas existe a esperança de que os dois países reduzam as enormes taxas aduaneiras. Na sexta-feira, numa publicação nas redes sociais, Trump sugeriu que os Estados Unidos poderiam reduzir as suas tarifas sobre a China. Dados referentes a abril mostram que as exportações da China para os Estados Unidos caíram drasticamente. Isto apesar de as exportações globais terem aumentado mais de 8%, impulsionadas pelos carregamentos para outros países. Em causa de números que sugerem que os direitos aduaneiros impostos por Donald Trump estão a acelerar o afastamento da China da cadeia de abastecimento global. Já que os envios de produtos para os Estados Unidos caíram 21% em abril devido às tarifas norte-americanas, com as importações da China, provenientes de Washington, a terem também registado uma redução. As autoridades de ambos os países vão reunir-se no sábado em Genebra. Ainda assim, os analistas duvidam que possa existir um recuo total da aplicação das taxas e prevêem, por isso, uma nova quebra das exportações da China para os Estados Unidos.
Os dados surgem após Pequim ter anunciado, no início desta semana, medidas para apoiar a própria economia, que enfrenta também desafios nos setores bancário e imobiliário. O Papa Leão XIV presidiu a primeira oração de Regina Coeli do seu pontificado, interrompida inicialmente pelo coro dos fiéis, e exortou os jovens a aproximarem-se da Igreja, aceitando o convite do Senhor. O Papa rezou a oração e deu a bênção antes de fazer um novo apelo à paz, começando pela Ucrânia. Porto nel mio cuore le sofferenze dell'amato popolo ucraino. Si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura. Siano liberati tutti i prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie. O Papa volta então o seu pensamento para a Palestina. Mi addolora profondamente quanto accade nella striscia di Gaza. Cessi immediatamente il fuoco. Si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi. Por fim, Prevost deseja as maiores felicidades para o Dia da Mãe.